pessoal, meu nome é Felipe, sou responsável pelas zoonoses na Regional de Concórdia, consequentemente programa da dengue. Então hoje vamos trabalhar a bolsa de campo e os itens que compõem a bolsa. O primeiro deles, então eu coloquei aqui do lado, é a própria bolsa, né? É importante que ela tenha um tamanho adequado para comportar todos os equipamentos, que seja resistente, bastante compartimentos para caber todos os equipamentos e facilitar na retirada e na guarda dos equipamentos. Essa tem uma alça que facilita também eu carregar a bolsa durante o dia todo, né, conforme a gente vai fazendo o trabalho de campo. Eu coloquei aqui numa certa ordem os equipamentos, então eu vou começar pela bacia. A bacia de campo é utilizada para condicionar a água da armadilha e saber se tem larva ou não naquela armadilha. Eu utilizo uma bacia transparente para que a incidência da luz facilite a identificação das larvas e pulpas e nenhuma fique para trás. Então, uma bacia de tamanho adequado e transparente é necessário. A pipetinha ela é utilizada para colocar a larva da bacia para a concha e da concha para o tubito. Então é importante, eu levo algumas, né, porque é importante ter sempre algumas de sobra, porque elas geralmente desaparecem por ser transparente, a gente acaba perdendo elas a campo, ou até mesmo esse pedaço aqui, ele deteriora muito fácil, então é importante vocês levarem algumas a mais. Então a gente falou aqui da concha, né? Da bacia, a pipeta coloca na concha a gente vai conseguir tirar os resíduos, contar as larvas, colocar o álcool e fazer o acondicionamento nos tubitos. O tamanho vai variar, mas o ideal seria do tamanho de um tubito, né? E daí eu consigo fazer a quantidade de larvas para cada tubito, não fica pesado para carregar na bolsa e é fácil de manusear. Porque eu vou ter a concha, o tubito, a pipeta. Então depois vocês vão ver isso no vídeo de coleta de campo. Então essa é a concha que a gente usa. Alguns municípios têm maiores e tal, mas esse tamanho é adequado. Aqui eu tenho os tubitos são utilizados para condicionamento das larvas, como eu disse. É importante que a gente tenha a quantidade adequada de tubitos para o trabalho do dia, então eu coloquei aqui alguns exemplos, mas é importante que tenha a quantidade necessária para um dia inteiro de trabalho, para que você não precise voltar na unidade e isso atrasar o trabalho de campo, né? A etiqueta é colocada no tubito, então toda vez que você faz uma coleta é identificado o local, o número da amostra, então é importante que essa etiqueta seja escrita a lápis, que como vai álcool na amostra e o tubito pode extravasar, o lápis não vai borrar nem apagar, então é importante que todos os documentos de campo sejam escritos a lápis, né? Essa etiqueta então vai uma em cada tubito para a identificação do local da amostra. Quando não colocada, corre o risco da gente não saber aonde aquele foco foi coletado, então complicar o trabalho, né? O algodão, cada tubito, uma bolinha de algodão na ponta que evita que o álcool extravase ou que a amostra fique chacoalhando, né, e estrague aquela larva e impossibilita a identificação. Então, a quantidade de algodão adequada. Temos aqui também o álcool e a água, o álcool para reposição nos tubitos e conservação da larva, e a água eu utilizo para higienização dos materiais e até da mão ou a da reposição na armadilha. Às vezes a torneira fica longe da armadilha, eu preciso caminhar muito. Se eu levar a garrafinha de água, eu consigo fazer a reposição de uma forma mais ágil. Alguns imóveis não têm água no momento, ou faltou água no verão, é muito comum acontecer. Então a garrafinha de água me ajuda nesse processo, tá? É importante carregá-la. Alguns agentes carregam até garrafas maiores, mas depende do peso, né? Pelo menos uma assim pequena você vai repondo depois, facilita o trabalho. Aqui a gente tem a escova da armadilha para ajudar na higienização, né? Então a gente vai esfregar a armadilha, foi coletado larva, pulpa, a gente esfrega para que nada fique naquela armadilha para a próxima coleta, né? Então a gente higieniza ela, tem que tirar todos os ovos, enxaguar, esfregar bem nos cantos. É importante que seja uma escova abrasiva, que tire realmente a sujeira, ela tem esse formato peculiar, né, para facilitar no movimento da escovação, mas pode ser qualquer escova que consiga fazer esse processo, né? Aqui então a escova de campo. Aqui a gente tem o pesca-larva, tem sempre um para água suja e um para água limpa, eles são identificados, né? O preto para água suja, o branco para água limpa. É importante esse plástico para evitar que os dois entrem em contato e se contaminem. Esse aqui é usado em águas de tanques de borracharia ou aquele reservatório que a água está muito suja. E esse aqui em caixa de água e água limpa que eu não posso sujar, importante que esteja sempre limpo na bolsa, que esse plástico eu troque periodicamente e que eles nunca entrem em contato um com o outro, né? Garantir essa separação dos dois.
O pesca-larva, eu vou fazer aquele movimento de 8, que vai ser exemplificado nas coletas, no vídeo de coletas para vocês. E eu vou colocar na bacia e fazer todo o processo de acondicionamento nos tubitos. Aqui a gente tem o pipetão, né? O pipetão é utilizado para alcance daqueles reservatórios que você não consegue chegar. Então a bromélia tem muito espinho, então essa haste ajuda você a chegar na água sem se machucar, né? O cano de uma parabólica ou de uma cerca de PVC, aquelas cercas perfuradas, você consegue coletar aquela água lá no fundo. Então é importante que ele seja de acrílico ou de plástico para evitar que quebre. Já vi alguns pipetões de vidro que não duraram muito. Então é importante que tenha esse poder de sucção. Você vai colocar na amostra, puxar, colocar água na bacia e fazer o processo de identificação dos tubitos então. O pipetão ajuda muito, a gente nunca sabe onde vai ser necessário, é importante que ele esteja funcionando, né? Que tenha esse poder de sucção e esteja sempre disponível na bolsa. A lanterna é utilizada nos locais de difícil acesso e também para a iluminação dos reservatórios. Dependendo da caixa de água, a gente consegue saber da presença de larva ou não, porque a larva evita a luz. Então, quando a gente incide a luz, elas começam a se mexer e a gente consegue identificar com mais facilidade. A lanterna é importante. A flanela é utilizada para a higienização dos materiais, para limpeza, ter sempre a mão higienizada para não sujar o boletim ou as fichas de visita para que sejam legíveis, né? Então a flanela ajuda para a limpeza, manter tudo limpinho. É importante, quando você vai fazer a delimitação de foco e as outras atividades de tratamento, L+T e tratamento, que você tenha o larvicida para a quantidade adequada para o dia também. Esse é o piriproxifem, né? Com o tempo a gente vai estar atualizando esse larvicida, então é importante que ele seja bem condicionado dentro da embalagem, que evite umidade e deterioração do larvicida, e não esquecendo da colherzinha medidora, né? Para a quantidade adequada, dependendo do tamanho do reservatório. Para aqueles reservatórios diferentes ou que apresentem uma profundidade desconhecida, a gente tem sempre junto o barbante, do qual a gente faz a verificação dos poços, geralmente, né? Então a gente amarra uma pedra na ponta desse barbante, solta o barbante dentro do poço e você faz a medição da parte molhada do barbante, com isso a circunferência, e então consegue saber com exatidão aquela metragem ou a quantidade de água daquele reservatório, então utilizar a quantidade adequada de larvicida. Então o barbante é importante para isso. A fita métrica, então, para fazer as medições, né, daquele recipiente que você desconhece a quantidade de água, então a medição pode ser feita com a fita métrica e os cálculos de cubagem, que também vão ser ensinados nos módulos em breve. A aplicação do larvicida vai depender do tamanho do reservatório, então é importante essa fita métrica. O compasso ele é utilizado para abertura de raio, quando o agente está a campo e ele precisa fazer o trabalho a campo ou ampliar o raio, é importante ter o compasso, que também você consegue fazer as metragens do raio adequado de 300 metros, né? Hoje em dia, o sistema do Vigilantes já dá o raio adequado, em alguns sistemas dos municípios também tem isso, mas é importante, a gente nunca sabe quando vai ser necessário, é importante ter essa ferramenta, nem sempre dentro da bolsa, mas à disposição, pelo menos na sala da dengue, para utilizar no trabalho, no planejamento das ações. Aqui eu tenho os equipamentos de EPI, protetor solar. No verão, principalmente, acontece muita queimadura, então o protetor solar ajuda nesse processo. É importante fazer o retoque dele periodicamente, sai a campo de manhã, retoca de 2 em 2 horas, de acordo com o fabricante. Da mesma forma, o repelente, né? É importante que ele tenha a data de validade, ambos os produtos tenham data de validade adequada e ele esteja na bolsa para fazer o retoque. Nada pior do que um agente da dengue que pegue dengue porque não teve os equipamentos adequados de proteção, então tem que estar sempre junto na bolsa. Eu levo as luvas, às vezes uso em cemitério, aqueles recipientes que a água não é de uma qualidade considerável, eu não sei quanto tempo aquela água está ali, é importante evitar o contato direto com a mão. Às vezes você tem um machucado, você tem um ferimento, aí vem outras doenças, né? É importante o uso da luva nesses reservatórios. A luva também é aconselhada no manuseio do larvicida, então luva de procedimento, pode ser aquela luva de procedimento mesmo, tá? Importante levar várias, porque vai estragar, vai abrir, vai furar e etc. É uma questão de EPI, né? Aqui eu tenho a calculadora que me ajuda nos cálculos, às vezes no sol a cabeça não funciona muito bem, então a calculadora me ajuda nesse processo, para a cubagem, para o cálculo do larvicida. Então eu tenho aqui também
Deixa eu vir aqui. Panfletos. Às vezes eu falo na casa, mas a informação não fica bem clara, o morador não entendeu, o panfleto ajuda nisso. Ele tem as ilustrações, tem uma arte bem chamativa, então ajuda na família, para a família discutir posteriormente, dar aquela relembrada e está sempre à disposição, né? Para entender o que nosso trabalho é. Os sintomas, etc., tudo descrito aqui. Realizei o trabalho, fiz a orientação, deixo um panfleto que fortalece o trabalho de conscientização, né? Aqui eu tenho a cola, geralmente a fixação das fichas de visita numa parede longe de chuva, que seja adequada para que a ficha se mantenha o mais tempo possível. Então eu uso a cola para ajudar nessa fixação. Então a cola tem que estar sempre disponível. Aqui o giz de cera, ele é utilizado nas caixas de água que já foram tratadas. Eu preciso identificar que já foram tratadas. Às vezes tem mais de um agente a campo e ele sem querer entra naquela casa que já passou outro agente. Então ele vai saber que aqueles reservatórios já foram tratados com a sinalização. O giz de cera não sai com a chuva, então ele consegue se manter por mais tempo. Eu vou fazer um novo tratamento de acordo com o protocolo, com o período de tratamento de 2 meses daquele reservatório, de acordo com o dia que ele foi tratado, né? Então é usado também no RG, mas principalmente nas ações de tratamento para sinalizar o reservatório que já foi tratado. As anotações, então, como eu disse, são feitas a lápis. A gente aconselha que tenha sempre acompanhando o apontador e a borracha para quando for necessário. A caneta eu carrego comigo apenas para prevenção, mas nunca utilizo ela, né? Aqui, conforme o manual de campo, a gente precisa fazer todas as anotações do boletim de campo, da ficha de visita, da ficha de remessa, da própria etiqueta do tubito. Então é importante que eu tenha uma planilha e a prancheta para facilitar a anotação, tudo a lápis e de forma legível para que não confundam os endereços, não erre o número. É importante que todas as informações sejam feitas a campo, para depois que eu não esqueça onde foi ou fique aquela dúvida se realmente o número da casa é aquele. Então tudo tem que ser feito na hora, no campo, para que o trabalho fique com maior qualidade, né? E aqui o manual de campo. Às vezes eu sei do trabalho de campo, mas me surge uma dúvida, eu não sei aquela casa especificamente que eu vou encontrar. Então aquela dúvida recorrente, é importante ter um manual de campo para aquele socorro, né? E eu não preciso ligar para alguém ou voltar na unidade, depois voltar na casa para fazer aquela atividade. O manual de campo tem tudo exemplificando e dando aquele socorro a campo. Basicamente os materiais de campo são esses, são bastante materiais. É importante ressaltar que cada agente tem a sua bolsa de campo individual, todos os equipamentos estejam dentro da bolsa para que garanta o trabalho de qualidade. É importante também a manutenção dos equipamentos para quando forem deteriorando a gente ter a troca, né? Os equipamentos de EPI principalmente, observar a validade, os larvicidas, o álcool e a água, a reposição periódica. Era isso, espero que vocês tenham entendido a bolsa de campo. Conforme o trabalho vai avançando, os demais módulos e também a campo, as práticas a serem feitas, vai exemplificar cada item. Desde já, muito obrigado, até a próxima.